Uma nação onde as mães não são mães, na plena significação espiritual do termo, também os filhos não serão homens e mulheres dignos. Uma sociedade constituída de tais elementos pode construir máquinas, arranha-céus e 1000 confortos técnicos, mas não constrói uma civilização. Esse trecho de A Mulher do Século XX, de Plínio Salgado, é extremamente significativo para a data que estamos vivendo hoje, a data que se passa hoje, Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, uma data muito importante para as mulheres brasileiras e também para as de todo mundo, certo? Aproveitando de forma bem providencial, claro, irei abordar um tanto da história da mulher no integralismo, algo que também não é tão abordado na historiografia, E, claro, sim, devemos fortalecer cada vez mais o estudo, a pesquisa aos principais nomes da participação feminina no movimento do Sigma e também descobrir outros nomes que com certeza estiveram envolvidos no crescimento do movimento integralista desde a década de 30 até os dias atuais, certo? Para quem acompanha o canal e acompanha também o estudo da história do movimento integralista, sabe que o movimento surgiu ali em 7 de outubro de 1932, em São Paulo, e teve ali uma crescente adesão, Era um movimento novo no cenário político nacional, era um movimento novo no Brasil e tinha uma palavra nova, Uma palavra nova para tempos novos, como dizia muito bem Plínio Salgado. E ali aderiram operários, sertanejos, intelectuais, militares, homens de classe média, empresários, da classe alta também, enfim. E também reunia ali em seu meio um grande plantel de grandes intelectuais. E também houve uma grande adesão de jovens, de crianças e também de mulheres, Desde a faixa etária da juventude, Desde da juventude feminina até senhoras de idade, certo? Então, a partir de quando surgiu o integralismo, houve sim adesões contínuas de mulheres que foram crescendo ao longo dos anos, principalmente quando o integralismo começou a ganhar pujança no cenário político nacional e também logo após os choques que houve entre nós integralistas e comunistas, certo? Então, um fato até um tanto curioso, falando em choque entre integralistas e comunistas, é que havia um grande grupo de mulheres integralistas de blusas verdes, como chamamos a ala feminina. Havia um grande grupo de blusas verdes no choque entre integralistas e comunistas que ocorreu na Praça da Sé em 7 de outubro de 1934, onde vitimou ali 2 integralistas mortalmente e feriu ali mais de 30 entre integralistas e policiais. E teve um saldo total de 7 mortos, incluindo 3 comunistas. Quando a milícia integralista deu a ordem de evacuar a praça imediatamente, aqueles que estavam desarmados, que não tinham como lutar, idosos, crianças, mulheres, tinha um pequeno grupo integralista armado e esse grupo enfrentou frente a frente os comunistas que estavam armados de metralhadora e granadas nos prédios, nos arredores da Praça da Sé, em São Paulo. E quando as mulheres se protegeram, vendo aquela situação angustiante, a qual os nossos companheiros estavam desprotegidos no meio de uma praça, enquanto os comunistas estavam realmente bem preparados, estavam de tocaia, melhor dizendo, eles, no caso as mulheres integralistas, as blusas verdes, elas começaram a cantar uma série de cânticos patrióticos, inclusive nacional. E isso deu um reforço, um ânimo à tropa integralista que estava ali enfrentando aquele caos.
e saiu em vários jornais da ação integralista brasileira, certo? Agora, qual era a função da ala feminina da ação integralista, né? Qual era a função das integralistas do movimento? Bem, as mulheres tinham uma grande produção escrita para os jornais, revistas, tinha um periódico integralista que era dedicado ao público feminino, que era o periódico, era uma revista, né? Brasil Feminino. Tinha também colunas no periódico Anauê, que foi um dos mais destacados periódicos integralistas. Tinha na revista Sigma, tinha nos jornais também a presença da mulher integralista. Na política também. Aqui no Ceará, mais especificamente Fortaleza, a senhora era uma professora, Dona Maria de Jesus Melo, foi a primeira vereadora de Fortaleza, eleita em 1936, pela legenda da ação integralista brasileira. Algo pouco contado, né? Portanto, estou fazendo algumas pesquisas que já estou conseguindo bons resultados, boas informações a respeito dessa grande companheira. Foi uma pioneira, né, representativa da mulher na política municipal daqui de Fortaleza. Então, posso destacar também a dona Carmela Patti Salgado, esposa de Plínio Salgado, que foi por muito tempo secretária provincial de arregimentação feminina e pliniana, ou seja, da juventude integralista, na Guanabara. No caso, era um território ali pertencente ao Distrito Federal, ao antigo Distrito Federal, né, que era o Rio de Janeiro, atualmente é Brasília, claro. Então, havia grandes expoentes. Nair Pérez, que era uma jovem de muita ação no movimento, escrevia muito bem. Logo após, lá nos anos 40, tornou-se advogada, né? E há um excelente artigo sobre ela no blog O Integralismo aqui no Ceará, chamado A Voz do Ceará, ok? Escrito por uma companheira nossa aqui do Ceará também. Então, sugiro que leiam, irei colocar o link na descrição, certo? Então, vejamos. As funções tinham várias. Ação política, lecionavam, havia muitas professoras integralistas que educavam as mais de 4 mil escolas integralistas que foram fundadas naquele período, de 1932 a 1937, foi o auge de expansão do movimento. Então, essas escolas sempre contavam ali com o apoio das professoras, das mulheres, para que elas davam aulas de reforço em casa, davam aulas nas escolas integralistas, seja na cidade, no campo, no sertão, elas estavam fazendo esse trabalho. Nos lactários haviam integralistas, mulheres integralistas que eram farmacêuticas, que eram enfermeiras e auxiliavam ali tanto nos lactários quanto também nos ambulatórios integralistas, que foram mais de 100 fundados em todo o país, certo? E também haviam cursos de corte e costura, formações sobre maternidade, curso de cozinha, certo? Então era algo bem organizado, as mulheres sabiam se mobilizar muito bem, tinham uma ação muito eficaz, uma ação não apenas patriótica, mas uma ação que preparava ali o cidadão, a cidadã também, para a vida pública, para a vida social, para a vida materna, principalmente, que era muito focado pelas próprias integralistas, ok? Eu já vi muita gente falar, não havia mulheres integralistas em cargo de liderança. Tem uma vez que um professor de história meu disse isso, e eu apresentei tais nomes, né? E ele disse, mas no âmbito nacional isso não seria capaz, jamais deixariam uma mulher. Por que motivo não deixaríamos, né? Mas é claro que havia uma série de hierarquia e de regras, estatutos, né? E Plínio Salgado, lá no Congresso de Vitória, ele foi definido, certo? Foi definido como chefe perpétuo da Revolução Integralista. Não vitalício, mas perpétuo, né? Ou seja, Plínio Salgado sempre será líder perpétuo, né? Representante perpétuo do movimento integralista. Claro que há presidentes, há líderes, né? Até de âmbito nacional,
mas isso nunca vai ofuscar a eterna liderança que terá Plínio Salgado por opção, por plebiscito dos próprios integralistas, ok? Mas, após a morte de Plínio Salgado, lá em dezembro de 1975, quem liderou nacionalmente o integralismo, que levou à frente, né, um período bem conturbado, né, foi a esposa de Plínio Salgado, Dona Carmela Patti Salgado. E logo após a morte de Dona Carmela, em 1989, quem assumiu foi a filha de Plínio Salgado, a Maria Amélia Salgado Loureiro. Ok? Então, podemos dizer que sim, houve duas líderes nacionais, né, do movimento integralista, que escreveram livros, que palestraram, que concederam entrevistas, que fizeram um excelente trabalho. Não apenas patriótico, mas levaram um legado, uma história, uma doutrina seríssima, né, algo que influiu e que até hoje, né, está presente, graças a Deus está presente na história do Brasil, e que, né, muitos dão graças a Deus por isso, como eu, e muitos odeiam este fato, mas enfim, isso, né, varia para cada um. Portanto, logo após, né, o encerramento das atividades da ação integralista, lá em 45, a redemocratização, veio ali, surgiu o PRP, o Partido de Representação Popular, né, que contou com a presença, com a participação feminina novamente, né, com atividades similares a que realizavam na ação integralista. Então, não tinha um PRP mulher, como um PTB mulher, um PT mulher, né, como existe hoje. Mas é marketing, né? Antigamente não tinha isso, mas era praticado de forma bem efetiva, né, pelas mulheres que participavam do PRP, do Partido de Representação Popular. Uma honra dizer que minha avó, Dona Maria do Carmo Lima, era membro atuante do PRP de Fortaleza. Então, e tinha um cargo importante, no caso, tratava de ata de reunião e promovia as reuniões, organizava elas. Então, não apenas ela, como também muitas senhoras da vila onde ela morava participavam do PRP, como também, mesmo aquelas que não participavam, admiravam a ação, né? Tinha o mesmo trabalho de lactário, né, de ação social. Logo após o fim do PRP, em 1965, né, veio ali no cenário político, no âmbito dos partidos, o MDB e o Arena. Muitos integralistas foram para o Arena, inclusive o próprio Plínio Salgado. A esposa de Plínio, a Dona Carmela Patti Salgado, ela fundou a Ação Social do Planalto, que também colaborou, contribuiu muito com a formação da juventude daquele tempo, né, com a educação integral, com cidadania. E até hoje, essa instituição está inativa, né, formando bons cidadãos, né. Isso deve à iniciativa de uma grande mulher brasileira, de uma grande integralista, de uma grande patriota, certo? Então, no meio do integralismo, surgiu inúmeras lideranças no âmbito feminino, e que isso deve ser reconhecido, deve ser estudado, né? Até hoje, sim, há mulheres no meio integralista. Quem acompanha o movimento integralista, no caso a Frente Integralista Brasileira hoje em dia, muitas vezes vê só as nossas caras feias aqui, né, dos marmanjos que tem no movimento, mas também tem mulheres no movimento integralista, desde jovens, né, adolescentes, a senhoras casadas, mães, né, idosas. Então, há até hoje, no meio do integralismo, o prestígio das mulheres. E claro, convido, caso esse vídeo chegue a muitas mulheres, né, muitas ou poucas, mas preciso chegar às ouvintes corretas, às ouvintes certas, né. Chegando às ouvintes certas, eu peço às senhoritas, às senhoras, que leiam mais sobre o integralismo, estudem sobre o integralismo. É um movimento que não busca apenas
a implantação de um Estado, de uma política, de uma doutrina, mas busca formar grandes cidadãos, grandes cidadãs para o futuro do Brasil, né? E que enxerga não apenas o homem, mas também a mulher, claro, como um ser digno, que deve ser respeitado, que deve ser ouvido e que tem seus deveres e direitos, assim como todos nós, e que também está dentro, obviamente, da concepção integral, ou seja, a mulher integral, a mulher integralista. Ser digno, filho de Deus, que é espírito, matéria, inteligência e moral. E para realizar todos esses planos, precisa, obviamente, ter os meios ali corretos, necessários, para realizar todos esses planos. É isso que buscamos. Que o movimento integralista tenha mais ação feminina, que as mulheres patriotas desse país, conservadoras, tradicionalistas, religiosas, que querem realmente um futuro para o nosso país com Deus, com pátria, com família, busquemos regimentar mais as mulheres do nosso país, para que o nosso país futuramente tenha um futuro são, sadio, próspero, feliz, unido, digno, e que o lema Deus, Pátria e Família seja levado a sério por todos os cidadãos brasileiros. Feliz Dia Internacional da Mulher para todas as mulheres do Brasil, para todas as ouvintes, e encerro esse vídeo por aqui. Agradeço a todos. Em breve estarei de volta com mais um vídeo sobre integralismo, história nacional e outros assuntos que sempre abordamos aqui.